Bom dia, irmãos. É uma alegria estar nessa igreja, é uma alegria estar com os pastores. Quero saudar Pedro Márcio, agradecer a Deus pela vida dele, pela condução dele na vida dessa igreja. Que Deus esteja abençoando. E agora com o Fábio, que veio de Goiânia, somar a esse ministério. Então é um privilégio para nós estar nessa igreja, é um privilégio participar desta escola dominical hoje pela manhã e trazer o estudo dentro de uma visão que Deus tem colocado para nós sobre a igreja. Eu gostaria de convidá-los para abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Os irmãos poderiam observar algumas questões básicas que esse texto desenvolve para nós. Mas eu gostaria de usar esse texto mais de saudação para a igreja, para depois nós lermos o texto que eu quero basear nesta manhã. 7, o verso 10 e o verso 11. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adorar a Deus, dizendo: Amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam do nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, queridos, abramos no texto básico desta manhã. Colossenses capítulo 1. É um texto de gratidão. Hoje é um dia de gratidão. A igreja canta louvores, a igreja louva o Senhor, a igreja adora o Senhor, a igreja reconhece a soberania de Deus, mas a igreja se coloca em gratidão diante de Deus pela sua história. Vamos ver esse texto de forma alternada. Verso 3 até o verso 8 de Colossenses. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que nos está preservada nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, Que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto vós outros, fiel ministro de Cristo, O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. O Pai fala ao nosso coração, fala às nossas vidas. Ministra para nós nesta manhã de louvor, de glorificação, de adoração, de cânticos. Ministra para nós. E que a Tua palavra possa falar aos nossos corações e às nossas vidas, para que nós entendamos o Teu recado e possamos praticá-lo dia a dia em nossas vidas. E em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Meus amados, o texto que nós temos em mãos é um texto de gratidão. É uma oração de gratidão. O que mais me chama a atenção é que esta foi uma das únicas igrejas que o apóstolo Paulo não teve a oportunidade de plantar nem de conhecer. Os dados históricos afirmam que a igreja de Colossos, Paulo nunca esteve lá. Por alguma razão ele passou pela região de Areápolis, mas nunca chegou a esta igreja. Mesmo que fosse caminho dele, não há nenhum dado histórico que Paulo tenha estado nesta igreja. Ele conheceu essa igreja por notícias e escreveu essa carta também por notícias. Notícias de o seu pastor Epáfras, que deve ter dado todo o relato a Paulo e deve ter anunciado a Paulo todas as coisas. E Paulo, então, conhecendo através de Epáfras a igreja, ele escreveu a carta. Escreveu uma carta de saudação,
mas uma carta diferente das demais cartas, porque é nesta carta que Paulo faz questão de deixar bem claro que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas de nossas vidas. É uma carta cristológica. Toda esta carta refere-se à pessoa de Jesus Cristo. Alguns têm levantado que Paulo estaria defendendo a Cristo Jesus, a fé em Cristo naqueles dias, que surgia na região de Colossos algumas doutrinas que, permeando a vida da igreja, poderia destruir a igreja que estava ali começando. E alguns chegam a dizer que havia um movimento naquela igreja que trazia uma nova ideia, uma nova visão da pessoa de Jesus Cristo. E Paulo, então, querendo combater essa ideia, faz questão de mostrar quem de fato é Jesus Cristo, qual é a obra de Cristo por nós e como Cristo de fato é o nosso Senhor e Salvador. É nessa carta que nós temos um dos hinos mais excelentes a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Mesmo no capítulo 1, você vai encontrar que Paulo mostra para nós de uma forma muito clara: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. É nessa carta que nós encontramos no capítulo 3 o resumo de toda a nossa fé. Há poucos dias eu estava dizendo para um grupo de estudiosos que se alguém decorasse o capítulo 3 e colocasse o capítulo 3 de Colossenses em prática, tem um resumo escrito de tudo aquilo que nós vivemos, seja de nossa ética, de nossa maneira de ser, de todas as posições que nós como igreja devemos viver. Então, o que traz a nós o estudo dessa carta? Paulo começa dizendo: damos graças a Deus. E é isso que eu gostaria nesta manhã de convidá-los. Nós estamos no aniversário da igreja. Por que nós temos de dar graças a Deus pela igreja? É interessante quando você olha a citação paulina, ele faz uma coisa que muitas vezes nós não encontramos nos evangelhos e nas cartas. Ele apresenta a Trindade. Olha bem o verso de número 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Aqui entra o Deus Pai e o Deus Filho. E no verso 8, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito, o Deus Espírito. Então Paulo faz questão de deixar bem claro a presença da Trindade Santa na vida da igreja e na vida de oração. Quando você ora a Deus, você dirige a sua oração a Deus Pai, por intermédio ou por mediação de Deus Filho. Mas há uma coisa que é uma das coisas mais lindas do Evangelho. É o Espírito Santo de Deus, que nos ensina a orar segundo a vontade de Deus. Por isso que Paulo coloca no amor do Espírito. Então Paulo começa a dar graças a Deus, relatando a nós que a vida da igreja, a vida ministerial, a vida de cada um de nós, como crentes salvos em Cristo Jesus, está na Trindade Santa. Não é alguma coisa isolada da Trindade. Não é simplesmente eu orar a Deus Espírito, orar a Deus Filho, ou orar a Deus Pai. Não.
toda oração da igreja é colocada diante do Senhor de acordo com a Trindade Santa. É a Deus Pai que eu oro. É isso que fala para nós Efésios capítulo 1. Porque Ele é o que manda todas as coisas. É o Deus que derrama todas as bênçãos sobre nós. Ele representa a Trindade Santa. Mas a mediação do Deus Filho, que é o único mediador entre nós e Deus. Nós não temos outros mediadores. Nós não temos outras pessoas a quem clamarmos. Nós só temos um mediador, o Deus Filho, Jesus Cristo. Mas na operação, o amor do Deus Espírito. E Paulo coloca isso quando ele fala em Romanos capítulo 8. Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas o que é esses gemidos inexprimíveis? Que muitas vezes tem trazido tanta confusão na igreja. Tanto debate em alguns lugares, é que o Espírito Santo vem a nós e ensina-nos a vontade soberana de Deus. E nós então, nas nossas orações, exprimimos a vontade de Deus, aquilo que Deus quer de nós. O Espírito não intercede, guarda bem isso, meu querido. O Espírito não intercede por nós a Deus. Mas ele vem de Deus. Aplica em nós a obra salvífica de Jesus Cristo. E trabalha em nós, para que nós compreendamos a vontade soberana do Senhor. E possamos então expressá-la nas nossas orações. Então Paulo faz questão de deixar bem claro, nós damos graças a Deus. A igreja é grata ao Senhor pela obra do Espírito Santo, pela obra do Deus Filho, pela obra de Deus Pai. A igreja se dobra diante do Senhor da Trindade Santa. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de dizer para os irmãos. A nossa oração de gratidão a Deus tem de ser uma oração trinitária. Não é simplesmente orarmos. Nós estamos vivendo num mundo que muitas vezes as pessoas têm dado tanta ênfase ao Espírito e têm falado, eu vou orar ao Espírito Santo. Ninguém ora ao Espírito Santo. Ninguém ora a Jesus Cristo. Nós oramos ao Deus Pai. Por isso que a oração do Pai Nosso, Jesus fez questão de nos ensinar, dizendo que nós temos de orar a Deus Pai. De acordo com Deus Filho, que é o nosso mediador. E na intervenção do Deus Espírito, que traduz para nós a vontade soberana de Deus. E qual foram os pontos colocados por Paulo nesta oração? Eu gostaria que os irmãos olhassem. O primeiro ponto colocado por Paulo é que nós damos graças a Deus pela vossa fé em Cristo Jesus, por aquilo que nós cremos. Será que você já orou a Deus agradecendo o que você crê? Às vezes a gente ora a Deus sempre pedindo. Senhor, eu gostaria de ter isso. Vocês vão observar que nessa oração de Paulo não há nenhum pedido. Ele está dizendo, eu dou graças a Deus pela fé daqueles que creem no Senhor. Pela fé que nós temos. Pela fé que nós possuímos. Nós precisamos saber muito bem aquilo que nós cremos. Nós cremos na pessoa de Jesus Cristo. Isso é o Espírito Santo que trabalha em nós e testemunha em nós a Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos ensinando que nós, como pecadores, Cristo morreu por nós. Nós vamos morrer por nós. Ele pagou o preço dos nossos pecados. E pagando o preço dos nossos pecados, Ele reconcilia-nos com Deus. Eu e você fomos reconciliados com Deus pela obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A justificação não é um ato em que meus pecados
foram simplesmente anulados. Não. Os meus pecados exigiu a penalidade que Cristo assumiu em meu lugar e pagou o preço, morrendo por mim e por você. Esse é um dos dados mais profundos que nós precisamos entender. Então, eu preciso compreender que eu sou parte desta igreja, eu sou parte deste povo, a minha fé está posta no Senhor, em Cristo Jesus, não por eu ser uma pessoa boa ou ter escolhido vir para essa igreja, mas porque Cristo Jesus me trouxe aqui, pelo Espírito Santo. Então você não está aqui por desejo seu. Você está aqui trazido, tocado pelo Espírito Santo de Deus, que levou você a crer em Jesus Cristo. Nós somos eleitos para crer em Jesus. Eleitos por Deus Pai. E o Espírito Santo traduz a nós que nós devemos crer em Jesus. A fé que nós possuímos é dom de Deus. Não é um ato nosso. Então, quando eu agradeço a Deus, vou dizendo: Senhor, eu, miserável pecador, dou graças ao Senhor, porque de fato o Senhor, por misericórdia, me chamou, sem obedecer. A doutrina calvinista é muito interessante, porque a doutrina calvinista deixa bem claro que nós somos pecadores, totalmente depravados, e que nós não merecíamos o que nós temos. E que esta fé que nós possuímos é dom exclusivo de Deus. Isso quer mostrar a nós, sempre a nós, que nós devemos viver uma vida de quebrantamento, não de orgulho. E pensar: eu sou um crente. Eu sou um crente que estou na igreja. Por isso que Paulo faz questão de dizer: nós damos graça a Deus pela fé. Fé no Evangelho, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós que somos miseráveis, somos quebrantados por Deus para viver uma vida nova diante do Senhor. E se nós não compreendermos isso, nós nunca vamos compreender a grandeza do Evangelho. Nós nunca vamos compreender a grandeza da graça. Nós nunca vamos compreender como nós vivemos nossas vidas. A reforma no século XVI, ela fez uma mudança radical. É interessante que a Igreja Católica, Apostólica, Romana, ela caminhou para uma fé sacramental. A salvação era por sacramentos. A igreja que salvava. A reforma destruiu esse pedestal e mostrou que a salvação é dom de Deus e a fé é posta em Jesus Cristo, porque o Espírito é que nos conduz. Então não é a igreja que salva. Então a igreja presbiteriana não salva ninguém. Você está na igreja presbiteriana por causa do estudo da palavra, da pregação do Evangelho, da graça de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, exposto através das pregações dos nossos queridos obreiros. Então você foi colocado aqui pelo um ato exclusivo de Deus. Então quando Calvino começa a pregar, a expor a palavra, ele deixa bem claro que tudo em nós é obra exclusiva da graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. E nós fomos conduzidos para o deserto como igreja, para sermos sustentados pela fé pelo nosso Deus. Então Paulo primeiro dá graças a Deus pela fé da igreja. Essa fé que nós possuímos. Nós devemos agradecer a Deus por sermos crentes. A segunda coisa que Paulo traz para nós
eu gostaria de chamar a atenção, está no mesmo versículo, verso 4. E Paulo coloca bem claro: desde que ouvimos da vossa fé e do amor que tendes para com todos os santos. Paulo dá graça a Deus pela comunhão dos santos, do amor da comunhão dos santos. Olha como se amam esses cristãos. Eu tive o privilégio de estar ontem em uma das igrejas mais antigas, não é por tempo, mas uma igreja fundada por Dr. Butler. Dr. Butler foi missionário do Nordeste brasileiro, ele é bem conhecido na história da igreja. Era um homem diferenciado. Dr. Butler era um homem diferenciado. E a igreja que eu estive ontem foi a igreja do Catonho. Catonho é uma região que fica a 13 quilômetros depois de Garanhuns, uma zona rural. Tem um rio nessa região chamado Rio Canhoto. E esse Rio Canhoto é o rio que vai caminhar por vários municípios, passando ali desde aquela região do Catonho, passa por São Bento de Una e vai até Canhotinho. Tem toda uma história bonita em torno do Evangelho, do hospital, de tudo que o Dr. Butler fez naquela região. Eu estava em 1898, o Dr. Butler chegou àquela região. E por que ele foi a Catonho? Por que ele foi levado para esse lugar? Lugar perdido, uma zona rural. Ele foi porque ele queria estudar um momento que aconteceu naquele rio. Houve muitos caramujos no rio. E os caramujos estavam prejudicando as águas do rio. E isso traria problema sério para a população que morava em torno do rio Canhoto. Então ele foi lá para estudar. Chegando lá, ele começou a pregar o Evangelho, e esse Evangelho repercutiu na família Vilela. Talvez os irmãos já ouviram falar de Né Vilela, que foi um homem que se colocou para defender o Dr. Butler e morreu apunhalado. Ele se colocou entre o assassino e o Dr. Butler e recebeu a punhalada no seu próprio peito, onde nós temos o primeiro mártir da igreja no estado de Pernambuco. E ele foi um missionário movido pelo amor. Chegar naquela região inóspita em 1898 para explorar e achar a razão que estava tendo aqueles caramujos no rio. Descobriu a forma de resolver esse problema. Dr. Butler foi marcado a sua vida por uma visão de amor, profundo amor. E isso que marca a vida da igreja. Os crentes se amam. Os crentes se amam. Se amam na obra evangelística, se amam na doação para os outros, se amam de todas as maneiras, e se apresentam. Nós leu o boletim de hoje, por isso que eu me interessei pelo boletim. Nas tragédias, os irmãos estão presentes, se amam aqueles que passam por tragédias. Mas, acima de tudo, nós temos uma comunhão de amor entre nós. E é isto que chama a atenção da igreja. A igreja nasceu nessa comunhão de amor. Paulo sabia das perseguições, sabia das lutas. E há nesse texto o nome de um homem chamado Epáfras. Poucas pessoas têm parado para pensar nesse Epáfras. Esse Epáfras foi, juntamente com Aristarco, os dois homens que se apresentaram diante da guarda romana e se ofereceram para ser presos junto com Paulo. Paulo foi preso na última prisão dele em Roma. E nessa última prisão de Roma, Paulo estava cego, totalmente cego. E esses dois homens se apresentaram para sofrer todas as agruras de uma cadeia. E a última prisão foi a mais desonrosa de Paulo, foi que ele ficou no meio do cárcere, na masmorra. Pedro Hernandes explora isso em um sermão dele de uma maneira muito majestosa, escrevendo a masmorra que Paulo ficou em Roma.
Mas ele ficou na masmorra, ficou numa situação miserável, sem nenhuma condição. Mas Aristarco e Epáfras se ofereceram. E os irmãos, lendo as cartas paulinas, vão encontrar isso. Eles se oferecem, se colocam à disposição, assumem a possibilidade e são presos, os dois, porque eles queriam cuidar do apóstolo. Até alguns autores defendem que algumas cartas Paulo ditou para eles, e eles escreveram as últimas cartas, principalmente a segunda carta de Paulo a Timóteo. Porque a segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo não tinha mais visão para escrever. A carta a Filemon também, possivelmente, foi escrita por Epáfras, porque Paulo só colocou uma expressão na carta a Filemon: quando eu pagarei, não sei se os irmãos viram, com letras grandes, porque ele já estava cego. Ele morreu cego, mas morreu sentindo o grande amor daqueles irmãos que tinham para com ele. De irmãos que abriram mão da liberdade para estar com o apóstolo. Eu não sei quantos de nós faríamos isso por amor do Evangelho. E a igreja foi marcada no seu início pelo amor. Há dados históricos que mostram uma coisa que me chama profundamente a atenção. E esses queridos meus adolescentes vão lembrar sempre dessa história. Quando a igreja começou a ser perseguida pelo Império Romano, muitos foram lançados dos circos romanos para simplesmente servir de divertimento daquelas pessoas que ali iam. E os cristãos foram colocados nessa situação. Mas alguns cristãos se ofereciam para ir no lugar de outros cristãos. Por que se ofereciam? Uma mãe que tem 3, 4 filhos que ia perder a sua vida. Então um jovem ou um senhor se oferecia para morrer no lugar daquela senhora. Ia sofrer, ia ser trucidado, ia passar por situações as mais cruentas possíveis. Por isso que o Império Romano registra-se nos seus anais como se amam esses cristãos. Eu creio que hoje falta-nos muitas vezes essa visão de amor. Às vezes nos acostumamos com a igreja. Nós perdemos o amor para com a igreja e para com os irmãos. Nós muitas vezes não interessamos para os irmãos. Eu estava numa igreja e uma irmã clamando: pastor, eu não tenho liberdade de abrir meu coração na reunião de oração, porque eu sei que vou acabar de abrir meu coração aqui e alguém vai colocar na internet e todos vão saber os meus problemas. Nós perdemos a dimensão do amor. Nós perdemos a dimensão de sofrer uns com os outros, de interceder uns pelos outros, de sentir a dor um do outro, de sermos igreja, comunhão dos santos. Orar, interceder, clamar diante de Deus. Paulo está dizendo: dou graças a Deus pelo amor existente entre os irmãos. Cabe a nós resgatar isso dia após dia na vida de nossas igrejas. Eu creio que a igreja tem passado por um momento de acostumar com as coisas sagradas. E o meu grande medo é que nós tornemos a igreja um clube social. Ou tornemos a igreja um lugar de ouvirmos um bom discurso. E não um lugar de adoração, de louvor, de cânticos, o reconhecimento da presença do nosso Deus. E nós não cresçamos como deveríamos crescer, em graça, em estatura, diante do nosso Deus. Em amor profundo, de uns para com os outros, ao ponto de termos a disposição de nos doar.
do sentir as dores, sentirmos as lutas das famílias. Nós vivemos num mundo com tantas tragédias e a igreja precisa ser exemplo de vida cristã, de piedade, quebrantamento e de amor profundo. Mas Paulo coloca outra causa que leva ele a orar. Verso 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, o qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Um dos hinos prediletos meus é o hino Peregrinando. Eu sei que muitos irmãos gostam deste hino. Peregrinando neste mundo nosso. Nós somos peregrinos neste mundo. Nós não somos habitantes eternos deste mundo. A gente vai passando a vida e a gente vai compreendendo algumas coisas. Quando tive o privilégio de completar 67 anos, agora vou completar 68, eu comecei a olhar e dizer, como passa rápido a vida. Quando me casei, eu olhei a vida e pensei, nossa, estão começando agora os meus filhos pequenos. De uma hora para outra, meus filhos cresceram, casaram, e agora eu estou cuidando dos meus netos. E é tão bom a gente cuidar dos netos. Tão bom andar com os netos. Há poucos dias, eu e meu esposo estavam conversando, nós completamos 41 anos de casados, agora estamos caminhando para 42, e esperamos daqui a pouco completar mais 45, 50 anos, vai ter 50 anos de casado. Vai ser aquele momento muito especial nas nossas vidas, de olhar para trás, ver os filhos, ver os netos, ver a família desenvolvendo. Ela disse, quando nós vamos parar para curtir os netos? Quando você parar de viajar, nós vamos ter mais tempo, nós curtir os netos, nós brincarmos com os netos, nós passearmos com os netos. Eu disse, daqui a pouco. Mas uma coisa eu sempre gosto de dizer, nós temos uma pátria que nos espera. É isso que é mais importante para nós. Por isso que o capítulo 3, eu gostaria que os irmãos olhassem o capítulo 3 de Colossenses. O capítulo 3 é um dos capítulos mais lindos das Escrituras Sagradas. Ele pauta as nossas vidas de uma maneira diferente, de uma ética totalmente diferente de nossas vidas. Nós pautamos nossas vidas não pelas coisas terrenas. Olha como começa o capítulo 3. Portanto, se fossem ressuscitados, isso é, nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo, a nossa fé, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não de ação daqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Aí Paulo começa a descrever, fazer morrer. Depois Paulo começa a dizer quais as virtudes que devemos cultivar nas nossas vidas, quais os deveres que nós temos com a nossa família, com aqueles que trabalham conosco, as nossas oportunidades, aproveitar as nossas oportunidades. O capítulo 3 vai descrevendo uma vida cristã de acordo com a vivência do céu. Uma vida pautada pelo céu. A igreja tem perdido a dimensão do céu. Nós temos pensado em tantas coisas, mas nós temos perdido a dimensão do céu. Eu creio que nós muitas vezes olhamos a vida na dimensão da terra. Tudo nosso gira em torno da terra. Nós olhamos as nossas coisas, nós olhamos nossas famílias, nós olhamos nossos lares, mas nós temos deixado de lado de olhar a dimensão que nós estamos caminhando para ela. Céu, lindo céu. Nós temos absoluta certeza
e um dia estaremos na glória celestial. Sabemos que a morte, ela vem sobre nós. Nós não temos de fugir da morte, mas nós não temos medo da morte. Porque Jesus já levou o pavor da morte. Ele já foi vitorioso. E quando nos apropriamos pela fé em Cristo Jesus, Ele retira de nós todo o pavor da morte. E nós já vivemos nossas vidas nessa dimensão celestial, na glória de Deus, no louvor de Deus. E agora tudo que pauta nossas vidas é que nós queremos agradar o nosso Deus numa nova ética de vida. Não uma ética pautada por valores terrenos, mas uma ética pautada por valores eternos do céu. Essa é a diferença do cristão. Essa é a grande diferença nossa. Algum tempo atrás, um grupo de moços me procuraram e perguntou: pastor, como é namorar esse mundo que nós vivemos? Aí eu disse a eles, rindo, disse: você deve namorar com os valores eternos. Namora lembrando que Jesus está com você. Namora que Jesus está participando da sua vida. Jesus está ouvindo o que você está falando. Jesus está ouvindo o que você está dizendo. Namora conduzido pelo Espírito Santo de Deus e lembrando que os seus valores são diferentes. Os valores não são os valores terrenos. Nós precisaríamos mudar. Eu dirijo o Instituto Bíblico há muitos anos. No IBEL nós não proibimos nenhum aluno namorar. Às vezes algum aluno chega para mim e diz: pastor, agora eu estou olhando para uma moça, estou gostando dessa moça, e como é viver aqui? Eu disse: primeiro, o namoro do IBEL não pega na mão. Segundo, o namoro do IBEL não tem abraços. O terceiro, o namoro do IBEL não tem beijos. O namoro do IBEL é para você se conhecer um ao outro. É descobrir se você de fato tem a estrutura para construir um lar com o outro. Se você não conseguir desenvolver toda a vida que Deus tem colocado nos valores eternos, você nunca vai ter um lar. Meus amados, nada destrói uma vida a não ser quando nós perdemos os valores de Deus. Quando nós nos casamos e temos valores eternos, nós casamos para a eternidade. A questão nossa, minha e a esposa, de fidelidade, não é porque eu quero ser fiel a ela, mas é porque Jesus Cristo me torna fiel a minha esposa. Ele é a minha testemunha. Ele é a minha testemunha. E eu não posso negar o meu Senhor Jesus Cristo. Os meus valores têm de ser eternos. Nós estamos perdendo isso também nos nossos negócios. A nossa postura. Às vezes nós achamos que o importante é nós termos as coisas. Não, o importante é ser. É ser. Se Deus quer nos dar, Ele vai nos dar. Vamos trabalhar, vamos ser ardorosos no trabalho. A visão calvinista é uma visão muito interessante que fala que nós devemos trabalhar cada vez mais e economizar cada vez mais para ajudarmos os outros, não para entesourarmos para nós mesmos. É pena que nós vamos perdendo essa visão. E Calvino entendia que nós temos um serviço nesse mundo, mas nossa herança está no céu. Nós somos simplesmente passageiros aqui na terra. Nós entesouramos para o reino eterno e não entesouramos para a terra na qual nós vivemos. Mas a dimensão que nós vivemos é a dimensão do céu. Então, quando você ajoelhar na sua casa para dar graças a Deus,
Você vai dar graças a Deus pela esperança viva que está dentro do seu coração, a esperança do céu. E essa é a posição de Paulo para a igreja de Colossos. O evangelho que trouxe isso, produziu isso na sua vida, ao ponto de você saber que a sua herança está preservada para o dia que você estiver com Deus, lá no céu, para a glória de Deus, o louvor de Deus e para a honra de Deus. Mas Paulo coloca outro ponto. Deixa eu ir mais rápido, porque o pastor deu um tempo que eu tenho de terminar. E se eu passar do tempo, ele não vai deixar eu voltar mais. Eu gostaria que os irmãos olhassem agora de uma forma muito clara o verso 6. E chegou até vós, como também todo mundo que está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Eu dou graças a Deus pelo crescimento da igreja. A igreja precisa crescer. A visão missionária precisa estar presente na igreja. Nós não podemos acomodar, de maneira alguma. Nós evangelizamos cedo, à tarde e à noite. Nós temos que ter a visão de Moody. Todo dia, alguém precisa ser convertido. Levarmos a mensagem da redenção para alguém. Quem converte é Jesus Cristo e o Espírito Santo. Não somos nós somos pregadores do Evangelho. Mas nós temos que estar imbuídos dessa missão. Abrir novos campos, abrir novas regiões, abrir congregações. A igreja não pode estar limitada ao seu mundo pequeno. A igreja não pode estar acomodada à sua vida. Ela precisa ter sempre uma visão de crescimento, desenvolvimento da obra do Senhor, do projeto de ação e cuidar de todas as coisas. Eu sou pastor de uma igreja há 37 anos, que eu disse aos irmãos. A nossa igreja começou com 60 pessoas. Ela começou bem pequena. Nós tínhamos 60 pessoas quando nós começamos a igreja. E os anos foram passando. Nós tivemos o privilégio de organizar 2 filhas em igreja. Crescemos, organizamos 2 filhas. Hoje nós temos 9 congregações. Agora algumas pessoas perguntam, eu tenho uma congregação que fica a 150 quilômetros de onde nós moramos. Mas por que vocês assumem? Pode deixar, a criança é a bênção de Deus. Criança não atrapalha. Quem atrapalha é os adultos. Criança, meus queridos, é a melhor coisa que existe na igreja. Chorando, correndo, pulando. E o lugar deles é na igreja. Pulando de um lado para o outro, fazendo bagunça santa. Criança é a bênção de Deus na vida da igreja. Mas eu gostaria que os irmãos lembrassem. Então nós chegamos hoje a 9 congregações, umas 150 quilômetros de nós. Aí algumas pessoas têm perguntado, não tinha como resolver esse problema? Não, lá precisa do trabalho. Lá nós abrimos o trabalho, nós estamos cuidando do trabalho, nós estamos levando a Cristo aquelas pessoas. Hoje a nossa igreja chegou a 1.350 membros, entre professos e não professos. Começamos com 60, organizamos 2 filhas, e hoje estamos com 1.350 membros. Qual o segredo? Não tem segredo, só tem um ministério. A evangelização é a parte mais importante da vida da igreja. Nós damos graças a Deus, porque cremos que Deus, a sua graça, faz a igreja produzir. É Deus que faz todas as coisas, não sobre nós. Tal acontece entre vós desde o dia que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Há uma visão missionária que deve imbuir a igreja. E todos nós devemos estar imbuídos dessa mesma visão. Então eu vou dar graças a Deus pela Trindade. A obra do Senhor é a obra da Trindade Santa. Eu vou dar graças a Deus pela fé que eu possuo em Cristo Jesus, que foi dada a mim como dom de Deus, não ato meu. Eu vou dar graças a Deus pelo amor que eu tenho uns para com os outros como igreja. Eu vou dar graças a Deus
pela obra evangelística da igreja. Eu vou dar graças a Deus pela visão do céu, que muda a minha ética, que muda o meu ponto de vista, que faz eu olhar para cima, deixando de olhar para baixo, olhar para as misérias e para as lutas, mas olhar para o alto e entender que as misérias e as lutas pertencem também a este mundo. Mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Não há desespero da minha parte. Há um entendimento daquilo que a graça é para nós, para a glória, para a honra do Senhor Jesus Cristo. Não há coisa mais linda que quando você começa a entender o Evangelho dentro dessa gratidão que devemos ter para com Deus, em todas as coisas. Então, meus queridos, você e eu precisamos ser envolvidos. Esta região aqui tem uma história muito bonita de evangelização. É uma das regiões que tem uma história mais bonita de evangelização. Quando o Evangelho começou aqui no ABC. Quantas igrejas foram abertas, quantas igrejas surgiram, quantos missionários surgiram do grande ABC e se imbuíram de obras de acordo com a vontade soberana de Deus. Nós precisamos cada vez mais pensarmos na expansão do reino para a glória do Senhor. Mas eu gostaria de terminar nesta manhã, deixando para os irmãos a última coisa que Paulo coloca. Segundo fosse instruídos por Epáfra, nosso conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Eu preciso dar graças a Deus pela liderança da igreja. Dar graças a Deus pela liderança da igreja. A liderança da igreja, no nosso caso, não são o pastor somente. Aqui Paulo fala de Epáfras, mas eu gostaria de ampliar essa visão de Epáfras, colocando todos os nossos presbíteros e os nossos pastores. Muitas vezes os nossos presbíteros, os nossos pastores pagam um preço muito alto por ser presbíteros de nossas igrejas. Não é fácil ser presbítero. Não é fácil a liderança da igreja. São homens que oram pela igreja, são homens que intercedem pela igreja, são homens que muitas vezes deixam as suas próprias casas para cuidar da igreja. E eu gostaria de dizer que o mais difícil do que ser presbítero é ser esposa de presbítero. Porque muitas vezes a irmã tem de compreender que seu esposo chega em casa calado e não vai poder dizer nada. E quantas vezes a esposa vai ver seu esposo chorando e ela vai abraçá-lo e perguntar para ele por quê. E ele não vai poder dizer. Ele só pode dizer, é igreja, mas não pode dizer nada. E a mulher sente as dores do marido. E algumas vezes ela vai dizer, eu posso te defender. E ele disse, não, eu não preciso de defesa. Na igreja é o único lugar que nós não precisamos de advogado, porque nós já temos um advogado que é Jesus Cristo. Nós não precisamos de defesa. A gente chora nas madrugadas diante de Deus. Assim os pastores que confiam no Senhor também choram nas madrugadas. Nas disciplinas, nas exortações, no levantamento da igreja, nas lutas, nos problemas, nos planejamentos. Muitas vezes temos discussões em nossos conselhos, e as discussões são necessárias para a obra de Deus. Nós somos homens. Às vezes o irmão vai dizer, mas pastor, tem discussão. Paulo e Barnabé não tiveram discussões? Não chegaram ao ponto de se separar em um certo momento? Com a divisão ministerial? Nós muitas vezes vamos ter nossas discussões também. Fazem parte das nossas vidas. Fazem parte da nossa maneira de ser. Mas depois nós nos reconciliamos, nos amamos. E a esposa sente, sem saber por quê. Porque uma das coisas que, quando nós assumimos o presbiterato e o pastorado, nós prometemos guardar silêncio. Nós não comentamos, nós não falamos. Depois eu chego em casa, minha esposa
quer saber como está essa situação, como está aquela situação. Eu disse, minha esposa, não preocupe com isso. E nesse mundo da internet, às vezes a gente passa por momentos que algumas pessoas aproveitam a internet para falar tantas coisas, tantas acusações, tantas notícias sobre a igreja. Minha esposa, às vezes minha filha liga, só falar com o pai, está acontecendo isso. A minha esposa diz, o que está acontecendo isso? Não, minha esposa, não está acontecendo nada. Isso são coisas simplesmente sem sentido. Vamos orar a Deus. É Deus que nos colocou neste lugar. E vamos aprender a não responder. A guardar em silêncio. Deus vai resolver todas as coisas.